Ó, vamos a essa questão 1 aqui, ó. O assunto é mecânica cinemática vetorial. Então vai lidar aqui com vetores e componente da aceleração. Antes de ler a questão, o que eu quero que você veja? Lembra daquela fórmula na física? Força resultante é igual massa vezes aceleração. Lembra dela? Força é uma componente o que vetorial, tá? Precisa de módulo, direção e sentido para poder ser caracterizada. E a aceleração também. Ó, a aceleração é um vetor, né, que varia a velocidade. Então calma. O que você está percebendo nessa fórmula? Que a força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração. Se eu cresço a aceleração, eu cresço a força resultante. E mais ainda, olha agora. Se a força resultante ela é um vetor, ela está apontando sempre para onde aponta a aceleração. Ó, o que eu quero dizer com isso? Ó? Se a força resultante aponta, né, para a direita, horizontal e para a direita, é que a aceleração também vai apontar horizontal e para a direita. Luan, e se ambas estiverem para cima? Não ambas, né? Só se a força resultante estiver para cima, assim, ó. Tá vendo? Ora, ela vai apontar para onde aponta a aceleração, ó. Tá vendo? Aqui. Então, a força resultante aponta sempre para onde está apontando a aceleração. Se estiver para baixo, assim, por exemplo, ó, só para você verificar isso aqui, ó. Se a força resultante ela estiver para baixo, vertical e para baixo, deixa eu botar aqui FR, é porque a aceleração também está vertical e para baixo. E você já vai chegar comigo no raciocínio, onde eu quero chegar com você, que é o seguinte: bom, se a força resultante está sempre apontando para onde aponta a aceleração, a questão diz o seguinte, ó, no autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna, já vou falar dela, numa trajetória curvilínea. Em uma trajetória curvilínea, quem atua é a resultante centrípeta. Tem alguma força que faz papel de resultante centrípeta. Vale destacar o seguinte: não existe força centrípeta. Existe uma força na física que faz papel de centrípeta. A centrípeta é uma resultante. Ela é o resultado de outras forças atuando e aí somadas vão fazer papel de centrípeta. A força de atrito, por exemplo, a normal e o peso, por exemplo, podem somadas ali fazer papel de centrípeta. Então não tem uma força centrípeta, tem o resultado de outras forças fazendo papel de resultante centrípeta. Entende? Então a força resultante centrípeta é um resultado ela. Por que você quer chegar nisso, Lan? Porque em trajetórias curvilíneas há forças na física que fazem papel aí de resultante centrípeta. Já vou explicar isso. Ó. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Olha só, velocidade constante é porque não tem aceleração, tá certo isso? Claro que não. Olha só, existe dois tipos de aceleração na física. É a aceleração tangencial, ó, é a tangencial e tem a aceleração centrípeta. Luan não sabia que tinha duas acelerações. Tem duas acelerações. A tangencial e a centrípeta, caso você não saiba, né? Eu acho que você sabe sim. É inteligente a beça. Centrípeta. Então tem duas acelerações, tangencial e centrípeta. A tangencial varia só o módulo da velocidade, ou seja, só o valor. Então ela vai variar só o valor, só o módulo. A gente fala que é o módulo. Ó. O módulo é só o valor. Vai variar o módulo, vai variar o valor. Como assim, Luan? Bom, lá no carro não tem o velocímetro, como ele diz aqui, ó. Então, aquele velocímetro do carro é o módulo da velocidade. 60, 100, aí tá acelerando, 120. Esse é o módulo, é o valor da velocidade.
E aquele velocímetro do carro, que tá lá 40, aí depois vai a 60, depois vai a 100, quem faz variar essa velocidade é a aceleração tangencial. Luan, mas eu quero fazer uma curva, né? Eu quero entrar numa curva, eu tenho que virar, né? Vamos dizer assim, um volante. Então aí quem vai atuar é a centrípeta. Ela faz variar a direção. Então variar a direção da velocidade. Ó. O carro só entra na curva se você variar a direção da velocidade. A velocidade é um vetor. Então varia o vetor velocidade, entra na curva e aí a centrípeta está atuando. Sabe por que ele falou que a velocidade é constante? Para pegar o aluno que não sabe que existe duas acelerações. Se ele fala que a velocidade é constante, pensa comigo, você não pode entrar numa curva a 60 km por hora e continuar a 60 km por hora? Claro que pode. Então aqui pode ter aceleração centrípeta fazendo curva e ter a velocidade constante, que é a tangencial e não a centrípeta. Entende? E aí a velocidade, aqui o carro pode, por exemplo, estar a 60 km por hora fazendo curva. Sempre a 60 e fazendo curva. Mesmo assim ele vai ter aceleração. E aí, já que é essa curva do Senna, eu vou pegar aqui o livro para te mostrar, para a gente já matar a questão. Que a curva do Senna, quem atua é a força centrípeta. E aí a força centrípeta é a única resultante. Então ela está apontada o quê? Para dentro da curva. Radial e apontada para onde? Para dentro da curva. É letra B a resposta. Mas eu vou te provar por que é a letra B, tá? E essa curva do Senna está no Tópicos de Física. Deixa eu só pegar aqui para te mostrar. Ó, eu só coloquei aqui no livro para te mostrar. Ó, isso aqui é o Tópicos de Física. É um livro que tu conhece. E é na página, livro 1, página 214. E aqui, ó, tá aqui a resposta, né? Olha só aqui, ó, a força centrípeta, tá vendo em rosa? Ela tá apontando para o centro da curva, aqui o C de centro. Tá apontando para o centro da curva. Ela é a única resultante que tá atuando aqui, ó, ela é resultante da força normal com a peso. A gente faz a decomposição do vetor, resulta aqui em força centrípeta, apontando para onde? Para o centro da curva. Então, voltando aqui, ó, vale destacar que a Fórmula 1 ela voltou junto com a gente, né? Quando nós voltamos do livro, ela voltou com a gente. Então, olha só. Essa força centrípeta aqui que ele está falando. Pô, se a velocidade está constante, não tem aceleração tangencial. Tá, Luan, qual vai ser a aceleração, então? A centrípeta. Ou seja, como eu falei para você da força resultante com aceleração, ele quer quais são a direção e sentido da aceleração do carro. Para onde está apontando a força resultante, que é a centrípeta. A força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Lembra que eu falei que elas têm mesma direção e mesmo sentido? Se ela tem mesma direção e sentido, se a força resultante centrípeta está apontando para o centro da curva, ó, a força resultante centrípeta tá aqui em rosa, apontado para o centro da curva, né? Então a aceleração está no mesmo sentido. Tá vendo? Repara que ele pergunta da aceleração. Está no mesmo sentido dessa força centrípeta. Ou seja, ela é radial, porque tem uma curva aí, e apontada para dentro da curva. Seria aqui a letra B. Belezinha? Vale destacar mais uma coisa. O que mantém esse carro na curva é o atrito. Então essa força resultante centrípeta, ela está fazendo papel aqui, ó, de Fat. Tranquilo? Pode guardar isso aqui também, caso caia em alguma prova. Então, beleza, vamos passar aí. Ó, vamos nessa questão 2 aqui, ó. Em 20 de julho de 1969, né, esse Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por esse Buzz Aldrin, ambos na missão Apollo 11. Eles e os astronautas que os seguiram experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos a diferenças gravitacionais. Beleza. A aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor na Terra. Então, olha só. A aceleração da gravidade na Lua, vamos colocar assim, é igual a 1/6 da aceleração da gravidade
na Terra. Isso aqui é a nossa primeira condição aqui, né? A nossa primeira afirmação na questão. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo, um lançamento oblíquo, lá em cinemática, na superfície da Lua teria alcance menor, pois a força normal com o solo é menor, pois a altura do salto seria maior, e aí ele vai dando aí as informações. O que acontece? Eu abri aqui o livro novamente para mostrar para você qual é a parte da matéria, né, que você teria que saber. Aqui, também lá no tópicos de física. Olha só. A condição aqui do alcance horizontal. Aqui ele fala de um alcance máximo, mas isso não tem problema nenhum. O alcance, que é o A, ele é velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2θ sobre g. Luan, eu teria que gravar tudo isso aqui? Não, você teria que saber que no denominador tem um gzinho. E aí, a gravidade na Lua não é 1/3 da Terra? Então, se você mudar essa gravidade, muda o alcance. E aí a gente tem a relação do alcance na Lua e na Terra. Certo? Da Lua e na Terra. É só comparar um com o outro. Então, ó, voltando aqui para nossa questão, eu vou só anotar aquela formulazinha que é o alcance. Ó, é igual a V0 ao quadrado, que multiplica seno de 2 vezes o alfa, que é um ângulo, o alfa é um ângulo qualquer, dividido por g. Quer ver que você não precisa saber que isso aqui em cima, né, é V0 ao quadrado vezes seno de 2 alfa? Chama tudo que está ali em cima, só para você ter uma ideia, ó. Chama tudo que está aqui em cima, tá vendo? Tudo que está aqui em cima, você vai chamar de K. Ó, tudo que está aqui, você vai chamar de K. E não vai influenciar. Quer ver? Chama de K. E aí vai ficar aqui, o alcance ele é dado por K sobre G. Por que, Alan, que você está fazendo isso? Porque só a relação da gravidade já é suficiente, o que ele deu na questão. Ó, o alcance é K sobre G, né? Esquece aquele negócio todo ali em cima de velocidade inicial ao quadrado, sendo 2A. O alcance na Lua é igual a K, que divide a gravidade da Lua, que é 1/6 da gravidade da Terra, né? É 1/6 da gravidade terrestre. Vamos colocar assim, ó, GT, gravidade terrestre. E a aceleração na Terra é K sobre a gravidade na Terra, que eu vou botar a gravidade na Terra. Quando você quer uma relação entre duas grandezas, você divide uma pela outra. Bom, a questão acabou. Quando você dividir aqui, você vai ver que o alcance na Lua é maior. Ó. É aceleração na Lua. Divide uma grandeza pela outra, aceleração da Terra. Da Lua, né? É K sobre 1/6 de GT, da gravidade na Terra. Quando a gente quer dividir frações, né? Nós multiplicamos pelo inverso. Então, ao dividir por essa aqui, eu multiplico ao inverso. Fica GT dividido, ó, vou melhorar aqui. Dividido por K, ó. O K vai embora com o K, GT vai embora com o GT. Isso aqui fica 1, sobra lá em cima por 1/6, que é igual a 6, se você jogar o 6 lá para cima. Então a aceleração da Lua dividido pela aceleração na Terra, né? Não, desculpa. É alcance. Não sei porque eu tô falando aceleração, é alcance. Dá 6. Vamos lá, ó. O alcance na Lua pelo alcance na Terra é igual a 6. Tranquilo? Porque se eu voltar vai apagar o que eu já tinha feito anteriormente. Então o alcance na Lua é 6 vezes o alcance na Terra. Tá aqui a resposta. Aí é o seguinte aqui, ó. Se liga aqui, ó. Essa aqui é a resposta. O alcance na Lua é 6 vezes maior que o alcance na Terra. Então é maior. Tipo, fala que é menor. Mentira. Tá falando da força normal. Não é. O alcance não tem nada a ver com a força normal. É menor? Não é menor. Então você já tira várias alternativas. É igual? Não é igual. Ficaria entre D e E.
É maior, pois na ausência de atmosfera não há resistência do ar. Não precisa disso aqui não, porque na ausência da atmosfera não há resistência do ar. Não tem nada a ver com a resistência do ar. Tem a ver com a gravidade. Maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Isso é a letra D. Vale ressaltar que eu fiquei chamando de aceleração aqui, não sei porquê. Ó, acho que é por causa da outra questão. Então isso aqui é o alcance. Aqui, ó. E aqui é o alcance. Belezinha? No início chamei de aceleração. É alcance. Ó, alcance e alcance. Alcance da Lua, alcance na Terra. Ó, vamos na 3 aqui, ó. Também é uma parte cinemática, que é movimento circular uniforme, MCU. O que acontece? Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada só poderia ser a letra B, tá? Por quê? Deixa eu voltar aqui e a gente vai ver. O que acontece? Está falando aqui de velocidade angular. Então tem a ver com a rotação da Terra, com o giro que a Terra dá aqui, ó, em relação a esse ângulozinho aqui. Tá, Luan, e aí? E aí que ele não caiu aqui no Rio. Ele caiu aonde, ó? Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro. Tá, mas onde que ele caiu? Acho que a gente tem que ver, ó. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente. Belezinha? Tá. Olha lá, caíram no Oceano Atlântico. Então ele caiu aqui, ó, no oceano. O rio tá aqui. Se cai aqui, pô, é tragédia, né? Ia matar as pessoas ali, cair na área urbana. Mas caiu ali na frente. Pô, se a Terra... É raciocínio lógico aqui que a gente tem que usar também, né? É uma questão complicadinha mesmo. Aqui a Terra tá girando, né, Luan? Isso, ela tá girando. Ó, o sentido de rotação da Terra. É o sentido aqui que ele colocou aqui em cima. Tá, ela tá girando. Se ela tá girando, esse ponto aqui do Rio de Janeiro também vai acompanhando. Lá na frente, né? Passado algum tempo, o Rio de Janeiro não tá mais aqui, ele tá mais à frente. Só como que o foguete não vai atingir o Rio de Janeiro? O foguete, ele tá entrando. Ele tá mais ou menos aqui de frente, ó. Mais ou menos, vamos colocar aqui. O foguete, ele tá querendo entrar aqui, certo? E como é que ele vem e atinge aquele ponto ali do Oceano Atlântico, que é um ponto fora ali do Rio de Janeiro? Bom, se a Terra tá indo no mesmo sentido que ele, a Terra tá indo para cá e ele tá indo para cá. Ambos estão indo para a direita. Como que ele consegue atingir um ponto na frente dali do Rio de Janeiro, sendo que ambos têm o mesmo sentido? Ambos não estão indo para o mesmo local? Não estão indo aqui no sentido aqui, ó, de rotação da Terra? Como é que ele caiu ali na frente, ó? É porque ele tem uma velocidade angular maior. Se ele tivesse velocidade angular menor, poderia acontecer o quê? Ou ele cairia aqui na cidade urbana ou mais atrás. Ele teria uma velocidade menor, angular menor, certo? Então ele tipo que ultrapassou aqui e caiu lá na frente. Então ele teve uma velocidade maior aqui do que a rotação da Terra, né? Ele caiu lá na frente, ele ultrapassou aqui, ó, o movimento da Terra e caiu lá na frente. Beleza? Ó, a letra A igual a da Terra e no mesmo sentido. Se fosse igual a da Terra, ele cairia certinho aqui, ó, no Rio de Janeiro. Porque ele falou que se minutos depois, né? Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana
iria cair aqui, ó, se demorasse. Luan, e se tivesse a mesma velocidade, né? Seria aqui, mais ou menos. Bem aqui no Rio de Janeiro. Então, como ele passou, ó, ele deu aproximado, né? A gente tem que aproximar isso aqui. Passou, caiu lá na frente, então tem uma velocidade maior. Porque se esse pontinho do Rio de Janeiro tá indo para lá e o foguete tá indo para lá, tá acompanhando, né? Porque ele caiu mais à frente aqui, só pode ser maior, tá? Então, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era letra B, com certeza, superior à da Terra e no mesmo sentido. Até porque se não fosse no mesmo sentido, ele não cairia lá na frente, no Oceano Atlântico. Ele cairia aqui, ó, atrás. Se tivesse sentido oposto, né? Porque a Terra tá indo para lá, e ele tá indo para cá. Aí ele cairia aqui. Certo? Ele só pode cair lá na frente se ele tem o mesmo sentido. E depois é porque a velocidade é maior, ultrapassou o ponto. Tá, então inferior à da Terra e no sentido oposto? Não. Se fosse inferior e sentido oposto, ele cairia aqui. Né? Igual a da Terra no mesmo, e no sentido oposto. Não, no sentido oposto ele cairia antes do Oceano Atlântico. Superior à da Terra no sentido oposto? Sentido oposto não. Ele cairia antes no sentido oposto. Igual a da Terra e no mesmo sentido. Não, se fosse igual a da Terra e no mesmo sentido, ele não cairia no Oceano Atlântico, ele cairia por aqui, ó. Beleza? Porque ele falou que minutos depois ele poderia acertar aqui a área urbana do Rio de Janeiro. Então, se fosse no mesmo sentido igual a da Terra, ele cairia certinho nesse ponto aqui, ó. Tranquilo? Já que tendo velocidade maior, ele caiu mais à frente. Se ele tivesse a mesma, ele cairia por aqui. Tá, então é a letra B, com certeza. Tranquilo? Coloquei o gabarito comentado também para você dar uma olhada no PDF. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. A questão 4 é uma questão bacana de cinemática, é de movimento uniformemente variado e ela envolve a equação de Torricelli, né, que é no mu, movimento variado. O que acontece, ó? Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente é de 60 km por hora. Esse H na menos 1, H na menos 1 é H, é 1 sobre H. É a mesma coisa, né? Então escrever 60 km por hora é a mesma coisa escrever 60 km vezes hora na menos 1. É a mesma coisa aqui, tá? É só uma notação diferente. Então vamos lá. Velocidade normalmente adotada é de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca e em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5. Tá. E que o limite da velocidade reduza de 60 para 50. Então, se você tem um antes, com uma velocidade aqui de 60 km por hora. E você tem um depois, com uma velocidade reduzida de 50 km por hora, tá? A aceleração não muda, né, Luan? Não. A desaceleração não muda. Vamos lá. 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tá. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite, que é essa aqui, até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de... A limite é essa, inicial, e depois é essa. Tá, ele quer o quanto reduziu, né, da distância aí. Nas condições de distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida. Tá. Vamos lá. Antes, qual é a distância aqui? Né? Quando ele não deu tempo, deu aceleração em velocidade, Torricelli. Então, v ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes essa tal distância, ou ΔS. Bom, qual vai ser a velocidade final? Ele vai parar, ele tem que frear, né? Então, 0. Inicial é 60, cuidado, tem que transformar. É isso aqui que eu queria falar com você. Normalmente, quando a gente passa de metros por segundo, quilômetros por hora,
Deixa eu botar 1 quilômetros por hora. Para metros por segundo, o que a gente faz? Divide por 3,6. E daqui para cá nós multiplicamos por 3,6, certo? Tranquilo. Só que aqui, você pode fazer isso? Pode. Mas e uma prova? Fazer uma conta dessa daqui é muito árduo. Você concorda comigo? 3,6 vai ficar ao quadrado aqui, ó. Então, o que eu pensei? Já que ele quer próximo e as alternativas estão um pouco longe. Pô, o raiz de 10, ele é mais ou menos aqui aproximado 3,16. Pô, tá próximo, né? Luan, posso usar o 3,6? Claro que você pode. O que eu tô falando aqui é o seguinte: se você usasse a raiz de 10, seria uma boa aí artimanha para você matar essa questão. Por quê? Menos conta e mais velocidade para você se dedicar às outras questões. Então, quando você fizer 60 dividido por 3,6, porque você tem que passar para metros por segundo, pois a aceleração está em metros por segundo, faz assim, ó, divide por raiz de 10, que é um valor próximo de 3,6, né? Divide por raiz de 10, ó, as alternativas estão distantes. E aqui também, ó. Quando você faz isso, a velocidade aqui não é inicial ao quadrado? Então, vai ficar 60 sobre raiz de 10 ao quadrado. A aceleração é uma desaceleração, então fica menos 2 vezes 5 vezes d. Olha que maneiro aqui, ó. Passa esse menos 2 vezes 5 vezes d para lá. Vai ficar como? Vai ficar 10d. E 60 ao quadrado é 3.600. Olha só como é que quando a raiz aqui vai sair, né? Quando você eleva uma raiz ao quadrado, a raiz de 10 ao quadrado é 10, ó. Ó que tranquilo, 0, 0. Aquele 0 de lá vai cortar com esse. A distância é 36. Enem tem que criar essas coisas, porque é uma prova de muita conta e muita questão. Se você conseguir facilitar dessa forma, é um bizuzinho só, tá? Como eu faria. Então, vamos lá, ó. Aqui também, ó, Torricelli. V final, né? Ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Final é 0, porque ele vai ter que parar. Inicial, de novo. Bota 50 dividido por raiz de 10. Para passar para 3, ao invés de dividir por 3,6, né? Para passar para metros por segundo, ao quadrado, porque aqui está o quadrado. Desaceleração, porque ele está freando, então menos 2 vezes o 5, vezes o d. Passa menos 2 vezes 5d para lá, fica 10d. 10d é igual a 50 ao quadrado dá 2.500, certo? E raiz de 10 ao quadrado sai da raiz. Ó, esse zerinho com esse zerinho de cá com esse zerinho, a distância é 25. Ele pede pra gente quanto que reduziu. Bom, tinha 36, certo? E foi para 25. Quanto que dá isso aqui, ó? 6 menos 5, não é isso? 36 ali e ali 25. É ou não é? Dá 1. E 3 menos 2 dá 1. 11 metros que reduziu. Tá muito mais próximo de 9. 9, 10, 11. São 2 unidades do 9 para o 11. O 15 é quanto? Pô, 11, 12, 13, 14, 15. 4 de diferença. O 1 nem se fala, o 19. Então tá muito mais próximo do B. Faria dessa forma por causa das contas, tá? Agora eu vou te mostrar fazendo normal. Dividindo aqui por 3,6, ó. Aqui como se fosse 3,6. Que vai dar próximo de 9 também. É porque acontece, como ele pede próximo, pô, próximo, você pode usar vamos dizer assim, alguns bizus, né, para ir mais rápido. Mas vamos lá. Aqui fica 3,6, ó. E aqui também. Quando as alternativas estão longe, dá para fazer isso. Usar o raiz de 10. Agora é o seguinte, apaga e usa o 3,6, que vai ficar uma conta, né? Dá 3.600. Passa esse menos 2 vezes 5 dá 10d. 3.600 dividido por 3,6 vezes 3,6, ó, vai dar 12.
Ó, 3,6 vezes 3,6 dá 12,96. Ó a continha. Esse zerinho você simplifica com esse zerinho, 360 por isso aí. Aí tá vendo? Toma muito tempo. Ó, 12,96, ó, dá 27,7777. 27,7. Isso aqui é aproximadamente 27,7. Vamos dizer assim. E aqui 2.500, vai ficar menos 10D passa para lá, né? Positivo, 10D. Vai ficar 2.500 dividido por 3,6 ao quadrado, que é 12,96. É o mesmo ali, né? E aí aqui esse zerinho corta com esse zerinho. 250 por 12,96. Então vai ficar 250 dividido por 12,96. Então dá 19,29, que é 19,30. Aproximadamente 19,30. E fazer essa redução, ó, o 27,7 menos 19,30. Vai dar próximo também de 9, ó. 7 menos... Aqui dá 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, dá 8. Tá vendo? Então 8,4 é mais próximo de 9. E aí se você for aproximar mais um pouco, vai chegar mais perto de 9. Só que para uma questão assim de fazer pontuação, tenta pensar um pouco em arredondar os valores e pegar essa dica aí, beleza? Era isso.